Olá, irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Estamos aqui juntos para o dia 2 do nosso novo projeto, Refletindo na Palavra de Deus. Hoje, o texto que vai nortear essa breve reflexão está na carta aos Tessalonicenses, a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 a 18. É um texto conhecido de todos nós, mas eu observo bastante que muitos de nós não vivemos os preceitos que neles estão escritos, que o Senhor nos norteia, né? E quando a gente faz exatamente o que Deus determina ali, as perspectivas mudam mesmo. Falo por experiência, né? Então vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Oremos. Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de estar aqui conversando com os meus irmãos sobre o que o Senhor fala ao meu coração. Senhor, fale ao coração também dos irmãos e irmãs, o que o Senhor quer que nós aprendamos neste dia, Deus. Muito obrigada por esta oportunidade. Oramos em teu nome, Jesus. Amém. Então, irmãos, é interessante toda essa situação de viver a palavra do Senhor, né? O versículo 16, ele diz o seguinte: estejam sempre alegres. Sempre, é sempre. Não tem uma exceção. Sempre é sempre. Paulo diz, eu não sei de qual a passagem, mas muitos de vocês têm a facilidade de decorar, mas todos conhecem essa passagem que Paulo diz que ele aprendeu a ficar contente em todas as situações, tanto na escassez quanto na abundância. Porque a nossa alegria, ela não pode vir de nada da terra, porque tudo daqui é transitório. Tudo, absolutamente tudo. Os bens, a nossa família, tudo que nós vemos aqui vai passar um dia. Nós temos sim, lógico, que termos uma boa mordomia de tudo que Deus nos concedeu aqui para cuidarmos. Temos que cuidar bem da nossa família, temos que cuidar bem das bênçãos que o Senhor nos concede. Nós temos essa obrigação, essa responsabilidade. Mas a nossa alegria, ela não pode estar alicerçada nas coisas aqui da terra. Porque os bens, eles se deterioram, eles se perdem, a situação financeira muda da noite para o dia. As pessoas, elas estão aqui um dia nos deixando felizes e no outro nos chateando, entende? Então a gente não pode ter a base da nossa alegria em nada terreno. E tem outra passagem que fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós temos que clamar ao Senhor para que nós tenhamos o contentamento vindo dele. Sim, naquele dia difícil, naquele dia onde está o caos, naquele dia onde está tudo aparentemente dando errado, nós precisamos estar alegres. Nós temos que escolher isso. Ah, Michele, eu não consigo, é muito difícil, não, isso daí é algo que eu não consigo. Não. Irmãos, eu tenho algo para dizer para vocês. Nós, por nós mesmos, não conseguimos, de fato. Não, você não consegue simplesmente falando, não, eu vou estar alegre no Senhor. O mundo está caindo ao meu redor e eu vou ficar alegre no Senhor. Não, não conseguimos. Nós só conseguimos com a intervenção do Espírito Santo. Por isso que o versículo seguinte já diz o seguinte: orem sem cessar. Sem cessar. Você está vendo como as questões são imperativas? Orem sem cessar, não há exceção. Você precisa orar da hora que acorda à hora que dorme.
A gente tem que ter o pensamento intencional o tempo inteiro na presença do Senhor. Porque o inimigo, irmãos, ele não descansa não. Ele não descansa. O tempo que você acha que você está, entre aspas, perdendo orando, ele está articulando contra nós. Ele não descansa, ele fica nos rodeando 24 horas por dia. Ele não está dando descanso porque ele veio para matar, roubar e destruir. Por que que na palavra o Senhor fala para que a gente ore sem cessar? Porque temos que estar vigilantes. Nós temos que estar vigilantes. Quando não estamos alegres, nós abrimos brecha. Abrimos brecha para os pensamentos, para as setas que não provêm do Senhor. Sim, quantas vezes a gente fica em pensamentos de coisas que nem aconteceram e que jamais irão acontecer. E a gente fica pensando naquilo por horas e aquilo estraga o nosso dia. Irmãos, nós sozinhos não conseguimos. É por isso que precisamos ter um relacionamento com Deus. É por isso que nós precisamos intimidade com Deus. E isso só vai acontecer quando nós dedicamos tempo de qualidade para o Senhor. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. O caminho é a gente ter o nosso secreto com Deus, o nosso tempo de oração, o nosso tempo de leitura da palavra. Como eu disse no devocional de ontem, Deus fala a Moisés, assim, né? Tem assim, Deus disse a Moisés, Deus, ele fala conosco também hoje, através da sua palavra. Mas quem vai ouvir? Quem está sensível à voz do Senhor. Quem está sensível à voz do Senhor, e a gente só consegue ficar sensível à voz do Espírito Santo com uma vida de oração consistente. Não tem outro caminho. Tem que ter um esforço nosso, irmãos. A nossa carne não quer orar. A nossa carne não quer ler a Bíblia, não quer. A gente sempre tem alguma coisa para fazer antes. Vou orar, não, antes eu vou fazer isso. Vou ler a Bíblia, não, eu vou sim, mas primeiro eu vou fazer isso. Sempre é assim com todos nós. A gente tem que sentar e falar assim, não, vou ler a Bíblia. Que atrase isso e que atrase aquilo outro. Vou orar. Deixa aquilo para lá, depois eu faço. Sabe? Não é ser negligente com os nossos afazeres. É entender que nós temos que separar um tempo de qualidade com Deus. Nós precisamos disso para viver. É vital. É vital, não é opcional, é vital. Então, assim, continuando, no versículo 18 diz: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em tudo. Tudo é tudo. Versículo 16, sempre. Versículo 17, sem cessar. Versículo 18, tudo. Tudo é tudo. Deem graças quando as coisas dão certo. Deem graças quando as coisas dão errado. Porque às vezes as coisas dão errado para nós aqui porque está se acertando alguma coisa lá na frente. A gente tem que entender que nós estamos aqui para cumprir a vontade de Deus para nossas vidas e não o contrário. Só que Deus é muito maravilhoso e como um pai amoroso, Ele nos presenteia, Ele nos concede deleites, Ele nos concede tantas coisas, mas Ele também nos forja, nos educa. Ele também cuida de nós nas consequências das nossas péssimas escolhas. Não se esqueçam que temos o livre-arbítrio, hein? Quantas vezes a gente teve uma escolha a fazer e a gente não orou e escolheu errado e teve as consequências? Pois é, isso acontece, mas Deus nos sustenta, mas as consequências são nossas. Sabe, irmãos, vocês não, todos nós precisamos entender essas premissas da vontade de Deus para a nossa vida. Sabe, as coisas são simples quando nós nos submetemos ao senhorio de Jesus Cristo, à vontade de Deus. Quando a gente quer bater de frente a nossa vontade com a vontade de Deus, aí realmente fica difícil. Porque a gente entra numa guerra que a gente já entra perdendo. E perde muito. Porque a gente pode perder o céu. Gente, é um preço muito alto para pagar. Por causa de prazeres da terra, por causa de
momentos. A eternidade é construída a partir de agora. Nós estamos construindo a nossa eternidade aqui agora. Sabe? Quando a gente dá graças em uma circunstância difícil, o Senhor se alegra e nos sustenta. Sabe, irmãos? Eu me mudei logo após o meu casamento para uma casa nova. Uma casa muito boa, graças a Deus, mas que tem uma pequena ladeira. Então, no começo era muito difícil para mim subir todos os dias essa ladeira. Eu ficava cansada, chateada, sabe? Assim, caramba, que ladeira é essa? Aí o Senhor falou comigo, falou assim, dá graças em todas as circunstâncias. E o Senhor me mostra muitas situações, o Senhor fala comigo, olha, Michele, você tem pernas para subir. Você tem saúde para subir. Tem muitas pessoas aí que dariam tudo para subir essa ladeira. Tem pessoas que adorariam ter a sua rotina. Tem pessoas aí que estão orando para ter a vida que você tem. Aí o Senhor fala comigo isso, eu falo assim, Senhor, que vergonha, que vergonha. Outro dia eu estava orando por uma irmã que estava na iminência de perder as 2 pernas por conta de um problema no marca-passo. A irmã perdeu as 2 pernas, ela precisou amputar. Sabe? Você imagina a dor dessa irmã? Claro que hoje em dia existem condições, pernas mecânicas, cadeira de roda e tudo mais, mas você imagina essa irmã sem as suas pernas, até ela se adaptar e tudo mais, sabe? Aí eu com as minhas 2 pernas subindo, vou reclamar? Não. Comecei a subir a ladeira aqui da minha casa, declarando esse versículo. No começo, eu subia chorando. Eu e minha filha, a gente ficava, vamos estar sempre alegres, orando em todas as circunstâncias, dando graças, porque essa é a vontade de Deus para nossas vidas. Nós duas subíamos assim. E o que aconteceu? Deus mudou a nossa perspectiva. Porque muitas vezes a mudança externa, ela começa dentro de nós. Porque a gente não olha para as situações externas com o olhar correto, com o olhar de Deus. A gente olha com o nosso olhar limitado, entende? E isso são com todas as coisas. Com o nosso trabalho, com os relacionamentos familiares, com as questões da nossa igreja, sabe? A gente tem que olhar para todas as circunstâncias com os olhos de Deus. E o Senhor nos ensina tudo como devemos fazer. Tudo. Como é que você vai aprender isso se você não lê a Bíblia? Sabe? A Bíblia é o nosso manual de instruções para tudo na vida, para todas as circunstâncias. Então vamos ler mais uma vez esse texto maravilhoso. Estejam sempre alegres, orem sem cessar, e em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe vocês e até amanhã, onde a gente vai ter mais uma conversa. Fiquem com Jesus.